Ok, aqui estamos uma vez mais com Uvas e Personalidades. Hoje com Dani Angel, especialista em marketing digital. Vamos ver como é que uma pessoa é feita de uma forma virtual, com contexto e conteúdo. Dani, obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigada eu, João. Muito prazer estar aqui com você hoje. Uvas e Personalidades quer saber quem é a uva personalidade Dani Angel. Quem é Dani Angel? Bom, eu sou a filha amada de Deus, a escolhida, a empreendedora. Eu estou aqui para não só falar de marketing digital, tá? Mas para despertar nas pessoas que estão assistindo a gente o poder divino que existe dentro de cada um. Porque não é só sobre marketing, é sobre o que você pode levar para outras pessoas que estão do outro lado. Então, hoje eu trabalho com marketing digital. Eu ensino as pessoas a usar as redes sociais para impactar outras pessoas. Você vai vender o seu produto e o seu serviço através das redes sociais. Só que antes disso, você tem que gerar valor nas pessoas. Você tem que entregar algo a mais. Então é isso que eu faço hoje, João. Eu ensino as pessoas a usar as redes sociais para algo a mais, além do marketing. Dani, como é que surgiu essa situação de valorizares o terceiro? É assim, eu não acredito que tu tenhas visto ao espelho um dia dizer assim, eu vou ensinar os outros a valorizarem-se. Como é que surgiu essa ideia? Boa pergunta essa sua. Foi aos poucos, né? Eu comecei com a minha empresa em 2018, depois de ter oferecido uma palestra gratuitamente dentro do Parque Barigui, porque eu fui assistir uma palestra e tinha 2 pessoas lá fazendo propaganda dos seus negócios. E elas não geraram nenhum valor, tipo, eu perdi 1 hora do meu tempo e não aprendi nada. Então eu fiquei indignada com aquilo e aí eu me ofereci para fazer uma palestra gratuita para o pessoal que estava organizando o evento. E quando eu fui preparar essa palestra gratuita, eu percebi que eu não tinha que falar só sobre marketing. Eu tinha que falar de algo muito mais poderoso que vem antes do marketing. Porque não adianta eu te ensinar nenhuma técnica aqui hoje para você poder vender mais, se eu te falar que você tem que fazer vídeos e a maioria das pessoas vão travar. A maioria não vai querer fazer um vídeo, não vai querer fazer um stories, nem uma transmissão ao vivo. E por que isso não acontece? Foi bem aí que eu fui descobrir que eu tinha que trabalhar muito mais o ser humano antes de qualquer técnica de marketing digital. Porque eu tinha o curso presencial e eu falava para as pessoas, você tem que fazer vídeos, tem que fazer stories, tem que fazer live. E as pessoas travavam, João, quando eu falava isso. Eu falava, mas por quê? Se para mim é tão natural, é tão fácil fazer vídeos. E aí eu fui descobrir que muitas pessoas têm crenças limitantes, têm reprogramações mentais que estão impedindo elas de crescer e de evoluir. Então, eu consegui trazer essa parte de humanização, de unir o mental, o espiritual e o físico, porque não é só sobre fazer vídeos, não é só sobre isso, não é só sobre vender o seu produto ou serviço, mas também de você impactar outras pessoas, como eu já falei, né? Como que você vai impactar isso? Contando a sua história, contando o porquê você faz o que você faz, né? Não é só sobre o que eu vendo, mas é por que eu estou fazendo isso aqui hoje. Então, eu estou muito feliz fazendo o meu trabalho, porque é muito mais do que só ensinar as pessoas a vender alguma coisa na internet. Mãe, figura pública e empresária, como é que tu consegues separar isso ou de alguma forma conjugar isso? Como é que é esse desafio? Então, tem tudo um ritual, né? um processo. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Eu trabalhava demais, então eu só cuidava da minha área profissional e deixava as minhas filhas de lado, deixava a minha vida pessoal de lado. E aí eu percebi que só cuidar da vida profissional não faz sentido. A vida não é só um pilar, né? Você tem que ser feliz em todas as áreas da sua vida. E aí eu comecei a fazer perguntas, né? Eu comecei a me questionar e questionar o universo, né? Deus. Mas, Senhor, por que eu trabalho tanto? Eu me dedico tanto, por que eu não tenho resultado? E aí quando você faz perguntas, a resposta vem, né? Porque você não está cuidando da sua família, você não está cuidando da sua vida profissional, social, você não tem lazer, você não sai, você não namora, você não faz nada, você só trabalha. Como que você acha que você vai ter sucesso na vida? E aí, João, eu tive essa consciência de que eu tinha que achar um tempo e organizar a minha vida para que eu pudesse ser mãe, namorada ou esposa,
ter uma vida social, tipo, eu não frequentava a igreja, eu não fazia trabalho voluntário, eu não fazia nada, eu só trabalhava e a vida mesmo assim não prosperava. Então eu cheguei em um resultado que você precisa sim achar tempo para cuidar da sua família, para ter lazer, para se amar e para amar outras pessoas também. Em nível empresarial, eu sei, lá está, que há uma... não é denegrir, mas assim, há um desfavorecimento do feminino em relação ao masculino a nível empresarial. Como uma empresária e o gatilho do feminino de empoderamento ou valorização pessoal do feminino, como é que tu te sentes como figura pública sendo essa imagem de catalisador, da velazinha do motor que faz o feminino tem poder? Como é que tu te sentes nessa posição? Então, né, é muito interessante essa pergunta sua, porque a vida inteira eu senti que eu era essa vela. Eu senti que eu era esse catalisador. E por ser mãe solteira, por ter sido o pai e a mãe das minhas filhas durante todos esses anos, então eu acabei me tornando uma mulher muito masculina. Eu descobri que eu tinha uma energia masculina muito mais ascendente do que energia feminina. E muitas mulheres hoje têm isso. Talvez elas não tenham consciência, mas depois dessa entrevista elas vão ter. E porque o mundo moderno nos fez ser assim, né? Tem muitas mulheres hoje que são o pai e a mãe dos filhos. E elas, por ser provedoras, elas meio que viraram, né, um leão mesmo, a leoa, para poder defender os filhos e trazer sustento para casa. Então eu era essa pessoa, né? E com isso eu trabalhava demais e não cuidava do meu lado feminino. E isso começou a me fazer mal. Então a gente precisa buscar o equilíbrio, sabe, de tudo na vida. Você tem que buscar um ponto de equilíbrio, buscar se harmonizar primeiro com você mesmo, primeiro com Deus, depois com você e depois com as outras pessoas que estão na sua volta, tanto a sua família quanto no seu mundo profissional. Tem que ter harmonia, acho que esse é o segredo. Como é que é o impacto das empresas, maioritariamente masculinas, em encararem a frase de tinhas razão? Dói? Ah, sim, dói, com certeza, dói. Ter consciência dói, por isso que eu percebo que muitas pessoas não querem olhar para dentro. Muitas pessoas não querem esse autoconhecimento, que daí volta novamente para aquele lance de fazer vídeos e se expor e aparecer na internet, né? Eu fui estudar PNL, várias terapias integrativas, inclusive sou terapeuta, porque eu gosto de ir na profundidade e entender o porquê as coisas são do jeito que elas são. E eu percebo que as pessoas, elas não querem olhar para dentro, porque tem muita sombra, né? Mas eu posso te dizer que apesar de doer, olhar para dentro, quando você joga luz, você fala, eu sou assim. Mas eu não preciso mais ser assim, eu posso ser de um jeito melhor, eu posso a partir daqui construir uma versão melhor. E isso é revelador. Como é que é o feedback ao final de um dia de trabalho, ao final de um projeto concretizado, as tuas filhas como mulher olharem para ti e dizer assim, uau! Como é que é essa sensação de mãe, empresária e diretora de um projeto? Como é que é de sentir esse impacto familiar? Então, eu trabalho muito na mente das minhas filhas para que elas se tornem mulheres empreendedoras. Eu trabalho muito o empreendedorismo na mente delas, sabe? Eu não fico muito preocupada com o impacto, sabe? Eu sei que isso é natural, João. Quando você coloca uma energia para fora, isso volta para você até 10 vezes mais. Então, assim, eu tento me manter concentrada em Deus. Deus é o meu pilar para me manter íntegra, e não deixar esse ego que, querendo ou não, ele tá na gente, entendeu? Então eu não fico muito preocupada com esse impacto, porque eu sei que ele é natural. Então eu tento me manter na fé, com o meu pilar, que é Deus, e transmitir isso para as minhas filhas, porque elas são lindas, são maravilhosas, são inteligentes, e eu fico um pouco preocupada com relação a toda essa beleza e todo esse mundo moderno. Eu fico com medo, né, de que isso tire elas do caminho que Deus tem para cada uma delas. Então, o meu papel como mãe hoje é mostrar o caminho, é iluminar e
durante muito tempo eu colocava na cabeça das minhas filhas que elas não tinham que casar, que elas não tinham que ter marido, que elas tinham que ser independentes, porque eu vivi isso a vida inteira, né? E agora, depois de vários anos de ter sofrido muito sozinha, eu percebo que a gente precisa sim ter um apoio, a gente precisa ter um homem do nosso lado, cuidando da gente. Então, as mulheres aí que são todas poderosas e estão se identificando comigo, eu quero deixar bem claro para vocês que a gente precisa sim ter alguém do nosso lado, um suporte, isso é muito importante, porque sozinha a gente não vai muito longe, não. Estamos a atravessar um período atípico e finalmente estamos a chegar ao fim e nós podemos nos considerar como sobreviventes. Qual foi o teu elixir para sobreviver? Então, cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo, né? Da realidade, cada pessoa é um universo. Muitas pessoas sofreram e enxergaram a pandemia como um momento muito difícil. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham tido essa percepção. Nossa, a pandemia veio e destruiu várias vidas, né? Levaram várias pessoas perderam o emprego. Foi um momento difícil para uma grande maioria da população. Eu posso te dizer que eu tive uma percepção diferente da pandemia, sabe? Eu não sofri o impacto que a maioria das pessoas sofreram. Eu orei, eu fiz oração para todo mundo, mas foi um momento para mim, foi muito crescimento. Foi um momento que eu pude encontrar com a minha versão e falar, bom, tudo isso que eu fiz até agora me trouxe até aqui, mas eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero buscar um novo sentido para mim. E assim, foi uma época que eu mais produzi, eu criei 13 produtos digitais. Foi um momento que eu estava assim, intensa criatividade e uma busca incessante por autoconhecimento. Então, para mim, a pandemia ela veio como uma bênção na minha vida, tá? Porque me fez limpar todas as coisas que não cabiam mais em mim e me trouxe e me fez florescer. Eu acho que essa é a palavra, me fez florescer, porque daí a minha filha mais velha ela foi diagnosticada com um transtorno de bipolaridade. Bem na pandemia, foi o ano passado. E foi um momento assim muito desafiador para mim. Eu caí por 2 meses e vem a culpa, né? Mas a culpa é minha, porque eu não cuidei e tal. E aí eu falei, não, isso aqui está acontecendo que é para a gente crescer. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. E daí eu consegui me restabelecer. Lógico, não foi sozinha, foi com Deus na minha vida. E eu pude perceber que o que estava acontecendo com a gente e com ela é um chamado, é um momento de crescimento, dela falar, não quero mais ser desse jeito e a gente pode reconstruir a nossa vida. Então, eu tenho uma visão diferente sobre crise. Para mim, a crise é um momento de crescimento, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Agora, mais para o final da nossa entrevista, eu geralmente costumo fazer perguntas mais intimistas aos convidados, tá? Qual é aquela frase, aquele texto ou aquele livro que te acompanha constantemente na tua evolução, no teu dia-a-dia? Eu estou vivendo um caso de amor com um livro maravilhoso, que é Telepsiquismo. Tele significa comunicação. E psiquismo é a mente, é a alma. E lá tem um livro, tem uma frase que eu estou vivendo muito ela assim todos os dias, porque para você aprender alguma coisa, você tem que repetir. Não adianta você ler um livro uma vez só, que você não vai conseguir captar tudo que tem dentro dele. E agora eu estou audiobook, então eu fico ouvindo o mesmo livro 1 semana, 2 semanas, para que isso realmente entre assim em mim, né? E a frase que está me acompanhando é: consciência divina plena de luz, manifeste em mim agora todo o poder divino que está presente em tudo que há. Então, quando você toma consciência dessa presença divina que existe dentro de cada um de nós existe uma faísca, uma fagulha divina. E a gente precisa despertar isso. E quando eu acendi a minha faísca, que agora é uma chama, eu percebi que eu preciso acender a chama de outras pessoas. Então, meu trabalho hoje na internet é muito mais do que te ensinar a vender seus produtos ou serviços. É te ensinar a despertar essa chama que tem dentro de você, porque daí quando você acender essa chama, você não vai ter mais vergonha de fazer vídeo, stories, lives, e você vai falar com maior naturalidade
e autoridade sobre o porquê você faz o que você faz. Não é o que você faz, é o porquê você está fazendo isso hoje. E o meu porquê é para despertar a chama que existe dentro de cada um de nós. Uma fera, tá? E agora, para finalizar, vamos fazer uma pergunta cirúrgica. Posso? Claro. Um comum mortal que conhece a Dani Angel pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Ele vai ler a luz do Espírito Santo. A pessoa que tem contato comigo, ela sente a presença de Deus. Porque ela está acesa, ela está vibrando aqui dentro. E é impossível uma pessoa que vai ter contato comigo não sair impactado. Talvez ela não vai saber o que é. E quando eu falo impactado, não sou eu. É o que está vibrando dentro de mim. Isso aqui é só uma carcaça. Mas o que tem dentro de cada um de nós é algo que você não consegue explicar. Mas a pessoa que sente, ela sai impactada e ela quer descobrir mais, entendeu? Isso que é interessante. As tuas redes sociais vão passar aqui, no rodapé, todos os teus contactos, todos os cursos, todo o YouTube e toda a formação que ela está a passar. E agora, para finalizar, quero fazer uma última pergunta, tá? Os jovens que atualmente estão a gatinhar na tua área profissional, o que é que tu aconselhas? Estude, né? Pare de perder o seu tempo jogando ou vendo a vida dos outros e, pelo amor de Deus, não se compare a ninguém. Tente descobrir o mais rápido possível quem é você. E eu posso te dizer quem é você, só que talvez você não vai acreditar em mim, né? Você é uma pessoa especial, você nasceu para ser feliz e você está sendo chamado para fazer algo muito maior. A gente veio aqui nesse planeta para servir as outras pessoas e você só vai evoluir quando você ajudar outras pessoas a evoluir também. Então descubra quem é você o mais rápido possível, acenda a sua chama, pare de se comparar com as pessoas. Acho que isso é a frase que tem que ficar, João, sabe? As pessoas estão sofrendo demais por perder horas vendo a vida dos outros e ela fica se desfragmentando dela mesma de tanto acompanhar a vida dos outros. A pessoa ela vai se perdendo, assim. Eu gosto muito da rede social, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, mas existem os dois lados da moeda. O problema não é a rede social e nem a internet, mas é a pessoa que está aqui do outro lado e que não tem maturidade emocional para lidar com isso. Então, o meu trabalho é muito voltado em trazer essa consciência plena mesmo de quem é a pessoa que está aqui mexendo e vendo isso, né? Eu posso ser muito mais do que isso aqui e começar realmente a fazer e produzir conteúdo. Pare de ser consumidor e comece a produzir o seu conteúdo a partir de hoje. De uvas e personalidades, nada mais resta que nos despedirmos, agradecer à Dani Angel, que não é uma uva, é um cacho, tá? Então é assim, obrigado Dani por teres vindo ao programa e nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. É assim, um vinho descomplicado, tá? É assim, uma uva no caso, tá? Está aqui representada pelo iHeart Cabernet Sauvignon, tá? A vinícola é uma vinícola espanhola da Heinkel Freixenet, uma sociedade que eles têm, tá? É uma uva descomplicada, tá? Eles quiseram fazer este vinho exatamente em 2011 para o comum mortal, não para aquele expert que se quer que se sabe tudo, exatamente. O propósito deles foi como mortal conheça a uva, vá a um vinho acessível, veja um vinho descomplicado e que seja um vinho e uma uva de fácil e prazerosa perante os vários e diversos ambientes em que se possa ter um happy hour, uma reunião de amigos, onde quer que seja essa reunião. Portanto, é assim, é uma uva descomplicada, é uma uva que consta que é plantada desde o Canadá até ao Líbano, é uma uva que facilmente se adapta, tem uma linguagem universal e eu vou querer geralmente adaptar ou coincidir a personalidade de determinadas uvas com amigos próximos. No caso, temos o Rogério Soares, músico, compositor, escritor, é assim, eu acho que se adequa muito bem, porque é assim, a Cabernet Sauvignon, tanto como a música do Rogério, é, digamos, um vocabulário universal, como a Cabernet Sauvignon o é. Toda a gente conhece a Cabernet Sauvignon, ou seja,
sendo a música, e esperemos que no caso do Rogério e do Soares, seja uma música, uma composição, um ambiente conhecido mundialmente, como a Cabernet Sauvignon, apresentamos que as propostas e os acompanhamentos que possamos fazer com esta uva universal seja exatamente a quando da composição do Rogério, a quando do fim da finalização do trabalho, como a apresentação perante o ambiente, onde esta uva descomplicada irá se adequar perfeitamente ao ambiente onde ele será o compositor principal, a personagem que, de alguma forma, acompanhando exatamente como a estrutura desta uva descomplicada, tem uma linguagem própria e universal. Então é assim, é isso que eu vou fazer. É assim, foi desta forma que eu consegui identificar o Rogério. Tá? Esperemos que futuramente consigamos fazer esse enquadramento, tá? No mesmo ambiente. E como eu direi, é assim, é universal, a música é uma linguagem universal, tanto quanto eu penso que seja a Cabernet Sauvignon, independentemente do país, independentemente da região, é bem eclética. Tá? É bem eclética. A minha convidada especial hoje foi uma Cabernet Sauvignon. Espero que o tenham assimilado. É assim, é uma uva simples de se beber em qualquer lado, em qualquer ocasião, com qualquer prato, um vinho descomplicado, acessível. Tá? E podemos beber, como muitos dizem, assim, numa praia, numa reunião de amigos, no carro, no campo. Assim, por exemplo, esqueci-me das taças, não precisa fazer qualquer tipo de ritual, em que o mundo do vinho por si só, como diria Baco, o gotejar da garrafa é a minha música. Então, assim, hoje andámos pelo mundo da música. Rogério, esta Cabernet Sauvignon é para ti, tá? Linguagem universal, música, especiaria no final, como é toda a música brasileira, tem o seu toque de especiaria, e espero que tenham gostado. Então é assim, uma Cabernet Sauvignon, descomplicada, linguagem universal. Parabéns, Rogério, esta foi para ti. Ok, até hoje vamos falar da extensão do Império Romano e o vinho. Qual é a relação? Em 146 a.C., o Império Romano estava alargado ao ponto de chegar e estar a ocupar a Grécia. Durante todas essas transições e caminhadas e deslocações dessas hordes militares dos romanos, as legiões, muitas vezes eles traziam referências das áreas e territórios conquistados. No caso da Grécia, trouxeram para o Mediterrâneo, já nessa altura, para a Itália, uma uva, uma casta da Grécia, a qual chamavam, e tinha denominação de Grequeto, ou seja, a grega. Porquê Grequeto? Porquê a transição de vinhos e castas? Consta que as legiões, quando as suas manobras e deslocações dentro de territórios ocupados, havia o risco de o envenenamento de águas dos povos conquistados e poços, nos poços dos quais, nos territórios que eles passavam. Daí o facto das legiões romanas transportarem sempre cânforas e ânforas fechadas somente com vinho, exatamente para dar de beber às legiões, para não correrem o risco de serem envenenadas através das águas dos poços nos territórios ocupados. Mais uma história de mais um vinho e, como eu digo, mais uma história dentro de uma garrafa. Até a próxima! Bom, e hoje tivemos mais uma entrevista com uma especialista em marketing humanizado, Dani Angel. Ver a história de uma senhora que de alguma forma se reinventou e lá está, apanha o essencial dos seus clientes e de alguma forma vira o contexto a favor de uma empresa ou de um cliente. É esse o objetivo do nosso programa, Uvas e Personalidades, de alguma forma espremer, digamos assim, de alguma forma o senso comum dos nossos convidados, as uvas, para de alguma forma fazer um bom vinho. É esse o nosso objetivo. Falar, conversar e ter uma conversa descomplicada para que os nossos convidados se sintam em casa, fora de casa e de alguma forma se deem a conhecer lá fora através dos nossos canais. Tanto a nível nacional como internacional, é essa a nossa função e a minha função aqui no canal do Uvas e Personalidades. Lá está.
Acompanhem-me através do YouTube e nos canais das TVs, os quais já têm o nosso programa ao longo da semana, tanto a nível nacional como a nível internacional. Sigam então no nosso YouTube, João Carlos Farrapa, do Uvas e Personalidades. Uvas e Personalidades, eu estou aqui com o Belo, na bodega do Tchê. Espaço Tchê Bodega. Espaço Tchê Bodega, tá? É assim que se come no sul do Brasil. Belo, diz-me lá, como é que se confecciona estas janelas? Dá um pouco de trabalho, amigo João, dá um pouco de trabalho. Assim, estamos aqui desde as 5 da manhã, colocando a costela aqui para sair. Isso é costela fogo de chão, que a gente chama, né? Durante a semana a gente tem que correr atrás de muita lenha. Hoje aqui foi usado 4 metros de lenha. E daí põe aqui 5, 6 horas de fogo para ficar desse jeito. Não pode apressar demais e nem pode deixar muito distante também, senão ela não fica boa. Assim ela fica maciazinha, esfolando no osso. É assim então, que faz. Como eu costumo dizer, é um estrago enorme. Isso. É um grande estrago. Verdade. Queres mandar uma mensagem? Uvas e Personalidades, faça que nem o amigo João, vem aqui conferir para ver como que é verdade. É um estrago. Pessoal, é assim que se come no sul do Brasil. Costela de chão, chamam isto de janelas. Muito apetite e o pessoal come bem, não é? E o ambiente é este. Tá bonito ou não tá? Olha aí, ó. Pessoal, olha do meu amigo João Carlos Farrapa. Já pediu aí uma gravação no vídeo. Olha aqui a costela, coisa mais linda do Civete. Que tal vocês irem conhecer o Espaço Tchê Bodega aqui na rua Quênia 442, no centro de Pinhais. Esse é especial pro pessoal do canal Uvas e Personalidades. Vocês mesmo, eu tô falando com vocês. Uvas e Personalidades, muito obrigado pela companhia aí. Vem pra cá conhecer o Espaço Tchê Bodega, comer uma costela fogo de chão. Buena por demais. Tem até o amigo Darwin aqui, o amigo Darwin conhece vocês, hein? Aí, tchê, ó. Que tal? Mandando um abraço especial pra vocês, ó. Um abraço de 3 voltas e meia. Vem pra cá, tomar um chopp, tomar uma cerveja gelada ou refrigerante, pra quem não bebe bebida alcoólica, né? E comer essa costela fogo de chão. Uvas e Personalidades, muito obrigado. Vem pra cá, Rua Quênia 442, no centro de Pinhais. Passa! Boa tarde, tudo bem? Já estamos aqui na Islândia com o nosso primeiro grupo e acabei de assistir o programa Uvas e Personalidades daqui da Islândia e fiquei muito feliz em saber que tem brasileiros que moram aqui e também assistem o programa. Um grande abraço para vocês e vamos à caçada da Aurora.